As delações premiadas do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef são o ponto de partida das investigações. O Ministério Público Federal dividiu a estrutura da suposta organização criminosa em 4 núcleos: político, administrativo, econômico e financeiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o núcleo político era formado principalmente por parlamentares que indicavam funcionários de alto escalão na Petrobras, em especial diretores que formavam o chamado núcleo administrativo. Paulo Roberto Costa foi indicado pelo Partido Progressista. O ex-diretor de serviços, Renato Duque, foi indicação do PT. Já o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, do PMDB. Os diretores, segundo as investigações, recebiam propina das empreiteiras que atuavam em cartel em obras da Petrobras. Elas se reuniam no chamado núcleo econômico, de acordo com o Ministério Público. Entre as empresas citadas nas investigações estão Galvão Engenharia, Odebrecht, UTC, Camargo Correia, Tequinte, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, IESA, Engevix, Cetal, GDK e OAS. De acordo com o Ministério Público Federal, as empresas passavam dinheiro para os operadores do esquema, o núcleo financeiro, que tinha função de repassar esses valores para políticos e diretores da Petrobras. Segundo as investigações, esses pagamentos eram feitos por Alberto Youssef para o PP, Fernando Soares, o Fernando Baiano, para o PMDB, e João Vacari Neto para o PT. Além dos indícios de corrupção e de lavagem de dinheiro, procuradores e policiais federais vão investigar se parlamentares cometeram crime de quadrilha. Em delação premiada, o doleiro Alberto Youssef disse que parte do dinheiro desviado da Petrobras era repassada a políticos de maneira periódica, mas também havia pagamentos esporádicos durante campanhas eleitorais ou em época de escolha das lideranças dos partidos. Em troca desse dinheiro extra, esses políticos apoiavam a permanência de diretores da Petrobras no cargo e não interferiam no cartel das empresas. Youssef também contou em detalhes como funcionava a distribuição de propina dentro do Partido Progressista, o que mais terá políticos investigados. Segundo Youssef, nem todos recebiam o mesmo valor. Quem mandava mais, ganhava mais. Quando o esquema foi criado, o então líder do PP na Câmara, José Janene, que morreu em 2010, recebia a maior parte da propina. As demais lideranças, João Pisolati, Pedro Correia, Mário Negromonte e Nelson Meurer, recebiam um percentual dos recursos desviados de 250 a 500 mil reais mensais. Os outros parlamentares do PP envolvidos no esquema recebiam entre 10 mil e 150 mil reais por mês, conforme a força política de cada um no partido. A maior parte do dinheiro vinha de contratos da Petrobras, segundo as investigações. Mas nem sempre essa divisão era pacífica. Em pelo menos um momento, houve disputa dentro do próprio partido por causa da divisão da propina, segundo as revelações do doleiro. Youssef conta que depois da morte de Janene, o grupo formado por Nelson Meurer, João Pisolati, Mário Negromonte e Pedro Correia passou a ficar com a maior parte do dinheiro desviado da Petrobras, em detrimento de outros membros da bancada do PP. E outro grupo do Partido Progressista, formado por Ciro Nogueira, Arthur Lira, Benedito de Lira, Eduardo da Fonte e Agnaldo Ribeiro, não gostou, se rebelou e assumiu a liderança da legenda. Paulo Roberto Costa disse que se reuniu com esse grupo no Rio de Janeiro e foi informado de que os repasses da Petrobras deveriam, a partir daquele momento, ser feitos diretamente a Arthur Lira, na época líder do PP. A relação de Paulo Roberto com o PP era tão próxima que, em 2011, ele recebeu de presente um relógio Rolex, uma homenagem ao homem do Partido Progressista dentro da Petrobras. Mas Paulo Roberto também serviu a outros partidos. O ex-diretor da Petrobras e o doleiro Alberto Youssef contaram que, depois de um período em que ficou doente, Paulo Roberto Costa recebeu apoio de senadores do PMDB para não ser afastado da diretoria da Petrobras. A partir daí, o partido também passou a receber uma parcela das comissões de contratos da Petrobras. O tesoureiro do PT, João Vacari, é citado no depoimento do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. Barusco, que também fez delação premiada, estima que foi pago de 150 a 200 milhões de dólares ao PT entre 2003 e 2013, com a participação de João Vacari Neto.
E os delatores também citam o PSDB nos depoimentos. Paulo Roberto Costa afirmou que se reuniu em 2010 com o deputado Eduardo da Fonte, do PP, e o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, já falecido. Nesse encontro, eles teriam decidido pagar 10 milhões de reais ao PSDB para que fosse barrada a instalação de uma CPI que investigaria contratos da Petrobras. O Partido Progressista afirmou que não compactua com atos ilícitos e que confia na apuração da justiça para que a verdade prevaleça. O Jornal Nacional também ouviu os políticos do PP citados na reportagem. O ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, disse que tem convicção de que as investigações confirmarão a completa inconsistência dos indícios supostamente relacionados a ele. O senador Ciro Nogueira disse que não compactuou com qualquer ilegalidade e que contesta com veemência as acusações a seu respeito. O senador Benedito de Lira disse que nunca participou de discussão no comando partidário ou combinou maus feitos com os demais citados e que vai provar a sua inocência. O deputado Eduardo da Fonte disse que só vai se pronunciar quando tiver conhecimento do teor da petição. O deputado Aguinaldo Ribeiro também disse que só vai se pronunciar quando tiver conhecimento sobre o teor da petição, mas afirmou que está tranquilo. O advogado do ex-deputado João Pisolatti disse que ainda não conhece o teor do processo. O advogado de Pedro Correia disse que o ex-deputado não tinha mandato durante a investigação da Operação Lava Jato e que, por isso, não caberia a inclusão do nome dele na lista. Pedro Correia foi condenado no mensalão do PT e cumpre pena no presídio de Canhotinho, no interior de Pernambuco. Os deputados Arthur Lira e Nelson Meurer não foram localizados. O PMDB negou veementemente as denúncias e informou que jamais autorizou quem quer que seja a agir como intermediário. A defesa de Fernando Soares, o Fernando Baiano, não foi localizada. Em nota, o PT declarou que todos os investigados devem ter direito à ampla defesa e que apoia o prosseguimento das investigações de forma completa e rigorosa. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, vem negando as irregularidades e disse que sempre esteve à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. Em nota, o PSDB disse que vai tomar as medidas necessárias após análise de cada caso e que recebeu a divulgação da lista com a serenidade e a responsabilidade de um partido que sempre se dedicou à coisa pública com zelo e correção.